A questão 4 ainda se trata de regência verbal. Eu vou ler um pequeno parágrafo e você vai analisar o seguinte. Está com regência verbal incorreta o verbo que se refere a Rose, a Ruth, a Cissa ou a Vilma. E aí eu vou ler essa historinha e você vai saber quem é Rose, Ruth, Cissa e Vilma. Existe uma regência verbal que está incorreta. Lembrando que o que é regência verbal? É saber se o verbo pede ou não uma determinada preposição. E o texto é o seguinte. E lá estão elas novamente, as 4 cachorrinhas amáveis. Rose, a mais serelepe, sempre chama as outras para brincar. Ruth, latindo desaforos, prefere uma boa corrida pelo gramado ao marasmo de um sono. Aliás, ao marasmo de um sono tranquilo. Cissa, no aconchego próprio da idade que avança, obedece o chamado de sua caminha e lá se vai deitar com o olhar lânguido da indiferença. Já Vilma é mais pacata e aspira ao sossego das tardes quentes com que o verão nos presenteia. Vou repetir para você ter certeza de cada palavra que eu usei e é apropriado que você copie o texto para analisar. E lá estão elas novamente, as 4 cachorrinhas amáveis. Rose, a mais serelepe, sempre chama as outras para brincar. Ruth, latindo desaforos, prefere uma boa corrida pelo gramado ao marasmo de um sono tranquilo. Cissa, no aconchego próprio da idade que avança, obedece o chamado de sua caminha e lá se vai deitar com o olhar lânguido da indiferença. Já Vilma é mais pacata e aspira ao sossego das tardes quentes com que o verão nos presenteia. Então, nós precisamos procurar o verbo. Aliás, os verbos. E cada verbo que nós formos analisar, nós vamos observar se a preposição ela é adequada à necessidade do verbo. Então, como nós vimos, Rose, Ruth, Cissa e Vilma são 4 cachorrinhas. E por que eu estou mencionando isso? Porque na primeira frase já tem um verbo, o verbo estar, tá? E lá estão elas novamente, as 4 cachorrinhas amáveis. Só que essa primeira frase, apesar de ter um verbo, generalizou e o verbo está se referindo às 4 em conjunto. Então, não há necessidade de analisarmos. Mas se fôssemos fazer, nós iríamos observar que está relacionado a elas. E lá estão quem? Estão elas novamente. Mas aqui, elas não é uma das opções. Então, a próxima frase é sobre Rose. O que ela faz? Rose, a mais serelepe, sempre chama as outras para brincar. Então, o que a Rose faz? A Rose chama. E por enquanto eu vou citar só os verbos sem analisar. Então, Rose chama, Ruth, latindo desaforos, prefere uma boa corrida. Então, o que se refere a Ruth é latir e preferir. Já Cissa obedece e Vilma é a que aspira ao sossego. Mas agora vamos analisar o verbo que se refere a Rose. Rose, a mais serelepe, sempre chama as outras para brincar. Então, Rose chama. E quem chama, chama alguém. Ou seja, não tem necessidade de preposição. Mas aqui tá. Sempre chama as outras. Porém, esse as, antes de outras, as outras, não há crase. E se não há crase, não há preposição. Talvez agora tenha dado um nó na sua cabeça. Por quê?
O que é crase? Crase é quando duas vogais idênticas, no caso a letra A, elas se fundem numa só e é indicado pelo acento grave. Como que é o acento grave? É igual ao acento agudo, só que na posição contrária, na direção inversa. O que é a crase? É a preposição a, tipo, vou a, mais o artigo definido, a escola. Então, quando você fala vou à escola, quando há, na verdade, existem dois As embutidos nesse A aí. Só que você não vai voar à escola. Não tem necessidade de se repetir. Mas o vou já pede vou a algum lugar. Que lugar? A escola. Então, percebeu que o vou, ele pede essa ligação? Quem vai a algum lugar. E que lugar é esse? A escola. Para não colocar preposição e artigo juntos, porque eles são idênticos, é a letra A, nós colocamos a letra A e o sinal grave que indica crase. Mas Rose chama, e quem chama alguém, não é chama a alguém, não tem necessidade desse A. Então, esse as outras não é craseado, e já que não é craseado, não existe preposição. Então, a regência verbal no verbo que se refere a Rose está correto. A questão está pedindo a regência verbal incorreta é referente a Rose, a Ruth, a Cissa ou a Vilma. Então, nós acabamos de ver que o verbo chamar, que se refere a Rose, foi usado corretamente. Agora, vamos analisar a situação, os verbos que se referem a Ruth, que é a cadelinha, uma das cadelinhas, fala que Ruth latindo desaforos. Ruth latindo não pede complemento. Quem late, late. Aqui, por uma colocação um tanto poética, diz que Ruth latindo desaforos, para descrever uma possível irritação da cadela. Então, nós vamos passar por esse verbo, Ruth latindo, e vamos para o próximo verbo que se refere a Ruth, que é o verbo preferir. Como que é a frase? Ruth, latindo desaforos, prefere uma boa corrida pelo gramado ao marasmo de um sono tranquilo. Lembra que nós conversamos em uma questão anterior que o verbo preferir, quem prefere uma determinada coisa, não prefere mais, não prefere que, não prefere do que, não prefere antes, não prefere muito, não prefere muito mais. Tudo isso é errado. Preferir já significa que é uma escolha que a pessoa prioriza. Não há necessidade de usar nenhuma partícula intensificadora para esse verbo. Então, quem prefere uma coisa a outra. Como assim, Gueninha? Quem prefere uma coisa em relação a outra. E o que Ruth prefere? Prefere uma corrida pelo gramado ao marasmo de um sono tranquilo. É uma escolha que Ruth fez. Haviam duas possibilidades. E ela preferiu estar em ação, latindo desaforos. Então, prefere uma boa corrida, está correto. Estaria errado se fosse colocado ela prefere mais, ela prefere muito mais, ela prefere antes isso do que aquilo. Não pode nem o antes, nem o do que. Ela prefere antes isso do que aquilo. Só o do que já estava errado. E só o antes já estava errado. Imagina se você colocar junto do verbo preferir o antes e o do que também. Está ainda mais errado. Então, concluímos que os verbos que se referem tanto a Rose quanto a Ruth estão corretos. E podemos agora partir para os verbos que se referem a Cissa. A frase é a seguinte: Cissa, no aconchego próprio da idade que avança, obedece o chamado de sua caminha, e lá se vai deitar com o olhar lânguido.
No que se refere a Cissa, nós temos dois verbos, que é o obedece e o deitar. Vamos analisar o obedece? Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Guaninha, por quê? Como que eu vou descobrir isso? Você tem que fazer, pega o mesmo verbo e vamos colocar em outro contexto. Obedeça a sinalização. Se você colocar o mesmo verbo, obedeça a sinalização, você sente que está faltando. Por quê? Porque quem obedece, obedece algo. Que algo é esse? A sinalização. Lembra que nós estávamos conversando sobre vou à escola? O vou, ele já pede o a, vou a, porque quem vai a algum lugar. E que lugar era, no exemplo? A escola. Então, tinha uma duplicidade do a e o a se torna craseado. Mas agora vamos voltar aqui para a situação da Cissa. Existem dois verbos, que é o obedecer e o deitar. E quando nós usamos, colocamos num outro contexto a frase obedeça à sinalização, nós percebemos que o obedeça, ele pede uma preposição. Vamos colocar o mesmo verbo em outro contexto, para nós termos certeza. Obedeça a seu pai. Também pede a preposição. Então, quem obedece, obedece a algo ou alguma coisa. Então, Cissa, aqui no texto fala que Cissa obedece o chamado. Será que isso tá certo ou tá errado? Cissa obedece o chamado? Ou será que Cissa obedece ao chamado? Lembra que nós falamos? Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Então, na verdade, o verbo que está incorreto, nós já descobrimos que é o que se refere a Cissa, porque quem obedece, obedece ao chamado e não obedece o chamado. E aí, nós já podemos marcar a letra C, mas nós vamos continuar analisando. E a frase a respeito de Cissa continua assim: e lá se vai deitar com olhar lânguido. Quem vai deitar, não pede complemento. A continuação da frase aqui se torna desnecessária. Porém, o autor, ele continua descrevendo a cena para que você possa entender o contexto do que existem 4 cadelinhas brincando, se comportando, interagindo. E agora vamos analisar o verbo que se refere a Vilma. Por quê? Porque a questão fala assim: está com regência verbal incorreta o verbo que se refere a Rose, Ruth, Cissa ou Vilma. Então dá a entender que só existe uma possibilidade onde o verbo está sendo usado incorretamente. Então, se nós analisarmos o verbo que se refere a Vilma e nós desconfiarmos que também está errado, nós temos que voltar e rever. Porque aqui só uma está errada, não podem haver 2 erradas. Então, vamos analisar e ver se isso realmente está correto. Vilma aspira. Qual é o contexto? Já Vilma é mais pacata e aspira ao sossego das tardes quentes com que o verão nos presenteia. Então, o verbo aspirar, ele não tem um único sentido. A gente já conversou sobre isso em outras questões. Então, quem aspira, ele objetiva a alguma coisa. Quem aspira no sentido de objetivar. Aspira a. Então, aqui tá, aspira, aqui a frase diz, aspira ao sossego. Existe a necessidade dessa preposição a, quem aspira, aspira a alguma coisa, objetiva a alguma coisa. E que coisa é essa? O sossego. Então, a preposição a mais o artigo o, que se refere a o sossego, faz uma contração, porque é a sequência de 2 vogais, e se torna, já Vilma é mais pacata e aspira ao sossego. Então, está corretíssima a colocação, o complemento que se relaciona com o verbo aspirar no que se refere a Vilma. E nós percebemos que a questão, que o item
incorreto é o que se refere a Cissa, letra C.